Oi, tudo bem com vocês? No ar, mais um Não Pira e Respira aqui diretamente da sua Jovem Pan News Fortaleza. E hoje tem estreia aqui porque a gente vai fazer uma parceria com o neurocirurgião Guilherme Lepski, ele que é médico do HCOR, ele também é docente do grupo da USP, de médicos da USP, da Universidade de São Paulo, e tem um podcast chamado De Bem com o Seu Cérebro, é isso, né, Lepski? É isso aí. Legal. Lepski, hoje eu queria falar com você sobre vários estudos que têm sido veiculados, né? Inclusive pesquisas que apontam que alguns problemas neurológicos têm sido aí desencadeados pela Covid-19, como inflamação cerebral, delírios e até AVCs. Então eu queria ver com você até onde isso é mito, onde é verdade. O que você pode falar para a gente já? Olá a todos os ouvintes da Jovem Pan News, parabéns Patrícia, muito obrigado pelo convite. É um assunto muito interessante, Patrícia, porque quando o surto começou a se expandir, a comunidade científica internacional começou a ter olhos para alguns casos com problemas neurológicos graves. E aí veio a questão se o vírus era capaz de infectar o sistema nervoso, como ocorre, por exemplo, com o vírus da Zika, vírus da poliomielite, etc., ou se não, se era um efeito da condição. Né? É uma polêmica muito grande, né? A gente ainda não tem a resposta certa para isso. Tá? Depois do surto de Nova York, principalmente depois do que ocorreu em Nova York, teve um evento de uma reunião médica em que os especialistas ali se reuniram para agrupar todos os pacientes em que existiam quadros neurológicos graves que provavelmente pudessem ser atribuídos ao Covid. E desse consenso saiu uma publicação de Patterson, que é o primeiro autor, em agosto desse ano, né, super recente, em que eles conseguiram juntar 43 doentes, que 29 tinha comprovação de Covid por PCR. Tá bem? Os outros era ou provável ou possível, não tinha muita certeza, mas existia o quadro de Covid em atividade. Eles dividiram em 5 grupos problemas que o Covid possui no sistema nervoso. Um grupo, eles chamaram, grupo de encefalopatia. Então são aqueles doentes que entram num quadro de delírio, confusão, desorientação, e que os exames são todos normais, ressonância, líquor, tudo normal, e eles se recuperam totalmente também. Importante. O primeiro grupo é de recuperação completa. Depois tem um outro grupo muito grave, que foram 12 doentes que tiveram inflamações graves, ou no cérebro, que a gente chama encefalite, ou na medula, que a gente chama mielite. E quando tem os dois juntos, que foi o mais comum, encefalomielite. Bom, acontece que esses pacientes, metade tiveram alteração no líquor, que dá uma alteração importante, e na ressonância, mostrando focos de inflamação. E alguns deles tiveram quadros muito graves, inclusive de hemorragia cerebral, necrose, e um deles teve que ser submetido a cirurgia para descompressão craniana, não é? E importante é que 10 dos 12 doentes se recuperaram parcialmente só, e um morreu. Então, esse é um grupo de maior gravidade que a gente fica preocupado, das inflamações possivelmente causadas pelo o que é de AVC, doença vascular isquêmica na maioria das vezes. Esse grupo foi associado a um perfil de trombose, as pessoas tinham tendência à trombose e também tiveram trombose no pulmão, tromboembolia pulmonar, tá bem? Em alguns desses casos não foi demonstrado Covid por PCR, em outros existia um quadro de predisposição já antes da doença. Então a gente fica sem saber se isso foi realmente causado pelo vírus ou se foi um efeito do quadro clínico geral do doente. E aí teve um outro grupo, bom, esse grupo aí se recuperou, mas se recuperou lentamente e também parcialmente. E um quarto grupo teve doenças periféricas, inflamação dos nervos, inflamação periférica dos nervos. A mais comum dela foi uma inflamação das raízes nervosas,
que os neurologistas chamam de síndrome de Guillain-Barré, muito grave. Dá uma inflamação de todas as raízes, a pessoa perde os movimentos, inclusive os movimentos respiratórios, né? E esse grupo também teve uma recuperação lenta e parcial. E teve um quinto grupo que foi uma mistura aí de todos. Então esse é o perfil atual. A gente não sabe se é o vírus que está causando esse problema ou se é o quadro clínico grave do doente que acaba desembestando, vamos dizer assim, para todas essas condições. Doente que fica em UTI por muito tempo, principalmente doente que tem falta de oxigênio por causa do problema pulmonar, em diversas razões para ter problemas neurológicos, né? A hipóxia cerebral, a intubação prolongada, a carência de determinados oligoelementos na dieta, a inflamação geral, a doença do doente crítico, chama polineuropatia do doente crítico, e assim por diante, AVC, sepsis, que é a inflamação generalizada, a infecção generalizada. Tudo isso pode ocorrer no doente grave, nós já sabíamos isso, né? Acontece que existe uma suspeita de que o Covid pode infectar diretamente o cérebro. Muito se falou essa semana de um estudo de uma pesquisadora da Universidade de Yale, chamada Iwasaki, a Kiko Iwasaki, que teria demonstrado num trabalho, que ela fez um post do trabalho preliminar, dizendo que teria demonstrado que o vírus estava presente no cérebro de uma doente que morreu de Covid e que ela teria feito experimentos em cobaias e cultura de células nervosas em que ela teria visto o vírus infectando. Só que esse estudo não foi revisado pelos pares científicos e foi retirado do portal da cientista. Então a gente não sabe ainda se essa resposta de fato, se essa infecção do sistema nervoso de fato é causada pelo vírus ou se é a condição grave do doente. A mensagem é que não importa se é o vírus que está causando ou não, o doente com Covid grave tem muitos problemas neurológicos e que vão demandar uma avaliação do especialista e condutas específicas. Se for inflamação, se for AVC, se for doença dos nervos, porque cada um desses grupos demanda uma conduta específica. Isso que é a mensagem, né? Em uma das pesquisas, Lepski, se confirmou também que a perda do olfato, né, que é um sintoma já relatado aí por pacientes da Covid-19, já seria um indicador que o vírus atinge, sim, o sistema neurológico, né? Mas eu queria entender o seguinte, o que se sabe até agora? Esse sintoma é resultado de uma alteração do sistema nervoso central ou periférico? Existe uma diferença? O neurologista adora essa quando a coisa começa no olfato, porque há muito tempo a gente sabe que a doença de Parkinson pode começar com uma perda de olfato, né, 5 anos antes da doença aparecer propriamente dita. E então o neurologista adora quando o problema começa no olfato, porque isso remete a alguma coisa conhecida que seria a doença de Parkinson. No entanto, veja, me fala qual é a gripe que não causa perda de olfato. Qualquer quadro gripal causa perda de olfato, mas não é porque o vírus ataca as células do nervo olfatório, é porque causa uma inflamação da mucosa nasal, né, que causa justamente a coriza, o espirro, a tosse, etc. E essa inflamação impede que as células nervosas ali do nariz percebam o cheiro. Então, essa anosmia, essa perda do olfato pode só ser relacionada ao quadro inicial do vírus entrando no corpo pela mucosa nasal, pelas vias aéreas e causando aí uma inflamação local, né? A gente ainda não demonstrou que essa é a porta de entrada do vírus no sistema nervoso. A gente nem tem certeza que o vírus infecte o sistema nervoso, né? Pesquisas também apontaram, porque são várias, viu, Lepski? Eu tenho lido a respeito, tenho pesquisado, e que indicam também que efeitos neurológicos, né, da Covid podem favorecer, inclusive, o desenvolvimento de Alzheimer, Parkinson e outros distúrbios neurodegenerativos. Eu queria saber até onde isso é verdade, o que é mito, o que é verdade. Olha, independente de ser um problema direto do vírus ou não, né? Vamos imaginar que algumas pessoas têm
passado por longas internações e tem sofrido quadros graves de hipóxia, que é a falta de oxigênio. A falta de oxigênio no cérebro causa perda de células nervosas. E a primeira célula que se perde são células da memória, que estão no hipocampo. São as células mais sensíveis à falta de oxigênio. Então, é muito possível que depois de um quadro grave de Covid, com uma internação prolongada e uma hipóxia inicial que demorou a ser revertida, né, cause alguma consequência cognitiva, alguma consequência de perda de memória, de dificuldade de raciocínio, etc. Isso não é efeito direto do vírus, de novo, é o problema como um todo, né? O que ainda não está claro é se isso tudo pode ser revertido. Parece que tudo é revertido. Os doentes têm saído de quadros graves e de várias idades, né? E com sua plena capacidade cognitiva. É fato que isso às vezes tarda muitos meses, mas ao que parece há um restabelecimento pleno do sistema nervoso após o quadro de Covid, na sua grandíssima maioria das vezes. São mais de 300 estudos em todo o mundo, né, que descobriram aí uma prevalência de anormalidades, né, na questão neurológica, como dores de cabeça, como a gente já citou, a perda do olfato a gente também já falou, mas existem outros sintomas como sensações de formigamento, incapacidade de falar, derrames e convulsões. O que pode ser relacionado à Covid ou, como o senhor explicou, muito tempo, né, de internação, num caso grave da doença, poderia estar desenvolvendo esses tipos de sintomas, mas também não ter muita correlação com o vírus. Eu queria que o senhor tentasse me explicar de forma mais informal o que seria isso. Uma coisa é o doente ter um sintoma neurológico relacionado à positividade para COVID. Então, seja, como você falou, a dor de cabeça, formigamento, etc, etc. Esse é um aspecto que ninguém discute que existe, que sintomas neurológicos aparecem. Uma outra coisa muito diferente é você demonstrar a presença do vírus no sistema nervoso, como é o caso do Zika, da poliomielite, do herpes zoster, do herpes, etc. É muito diferente isso, porque o vírus infectar o sistema nervoso diretamente implica em necessidade de tratamento específico para isso, etc. Essa resposta é muito difícil de a gente obter, porque precisa pegar o cérebro de uma pessoa que morreu de Covid e examinar pela presença do vírus dentro do cérebro. Então você precisa demonstrar que o vírus esteja presente no cérebro do doente morto por Covid e que esse doente tinha, naquela ocasião, sintomas neurológicos. Isso ainda não foi convincente. Parece que existe isso, mas a gente não tem ideia de quão raro é isso. Parece que é muito raro, não é? Eu vou fazer um paralelo. Por exemplo, o paciente, o AIDS avançado não tratado, pode causar problemas neurológicos também. E existem efeitos diretos do vírus no sistema nervoso, né, que o vírus HIV causa. Mas também existem doenças, infecções oportunistas que podem secundariamente afetar o sistema nervoso. Não é o vírus da AIDS que está causando, mas são outros agentes que são predispostos a entrar no corpo por conta da imunodeficiência. É mais ou menos isso. A gente não sabe no Covid se é o vírus que está causando ou se é toda a constelação de problemas clínicos que esses doentes têm. A infecção, né, seja pelo Covid, seja por bactérias causando pneumonia, essas bactérias entram no sangue e causam uma inflamação, uma infecção generalizada, aí pode sair êmbolos, e isso entupir vasinhos na cabeça e causar AVC, né? Pode existir uma predisposição à trombose, então a pessoa já tem alguma mutação que dispõe à trombose, aí vem um quadro de hipóxia, de falta de oxigênio, o sangue fica mais espesso, mais viscoso, e a pessoa pode ter trombose. Não foi o vírus que causou, mas foi a doença como um todo, né? Então isso é que está obscuro ainda. Nós estamos falando, quem é o culpado? É o vírus ou é toda a condição clínica do doente, né? E se for o vírus, quão raro é? Né? Quão raro é?
E para quem está ouvindo a gente pelas nossas plataformas aqui, tanto pela rádio, YouTube, podcast, e lembrando que pode ser ouvido através do podcast Não Pira e Respira e também através do podcast do Guilherme Lepski, que é o De Bem com Seu Cérebro, né? Então, a gente está estreando aqui uma parceria aí, ele é o nosso colunista agora para falar de neurociência, as novidades aí da neurociência. Eu queria te fazer uma última pergunta, Lepski, porque se demorou muito na época do Zika vírus, para poder relacionar a questão do vírus às crianças que estavam nascendo com problemas de microcefalia, né? Isso. Aí pode demorar também um pouquinho para poder que esse estudo da Covid tenha alguma correlação com os problemas cerebrais que alguns pacientes estão assim, sendo submetidos, inclusive nos tratamentos aí de internação? Sem dúvida, a gente vai avançando o nosso conhecimento e a gente vai refinando as nossas ideias, né? O cientista, ele não é dogmático, ele vai indo com o passar do tempo, né? E as respostas vão surgindo, infelizmente, à velocidade mais lenta do que a gente gostaria, enquanto cidadão, né? Mas veja, você fez um paralelo com o Zika. O Zika, a gente sabe hoje em dia, ele infecta um tipo de célula-tronco no cérebro que evita a multiplicação de células nervosas. Então, a criança vai ter o cérebro menor. Mas o interessante é que, havendo uma predisposição alimentar de determinadas famílias, determinadas mães, a chance de a microcefalia ocorrer é maior. Então parece que também há um fator ambiental, nutricional, por trás aí do quadro mais grave de microcefalia. No COVID, não é difícil imaginar que doentes que tenham aí um transtorno cognitivo leve, vamos dizer assim, o diagnóstico é transtorno cognitivo leve, não é o Alzheimer, mas é um probleminha de memória mais grave. Pega um quadro de Covid grave, uma hipóxia grave, tem esse sofrimento cerebral relacionado ao ambiente de UTI prolongado, e aí a doença do Alzheimer se estabelece, como se tivesse sido acelerada pela infecção do Covid. Não é difícil imaginar uma coisa dessa, mas isso ainda está obscuro, a gente ainda não sabe quais são os efeitos de longo prazo da doença. Eu acho que é legal deixar a mensagem para os ouvintes de que, havendo sintomas neurológicos, que o especialista seja envolvido para que defina esses 5 grupos aí principais de alterações neurológicas da COVID e iniciar o quanto antes as medidas específicas necessárias para se evitar as consequências tardias. Nos grupos de trabalho nos quais você participa, dos hospitais que você trabalha, tem alguma pesquisa avançada nesse assunto, Lepski? Bom, sim, temos várias pesquisas em andamento, uma parceria de múltiplos hospitais liderada pelo Einstein está fazendo terapia com soro de doentes infectados, não é? Existe também iniciativas, se não me engano, da Fiocruz com soro de animais, de cavalos, que seriam mais potentes. Existe uma publicação recente do HCOR, que o corticoide em altas doses previne os casos graves, né? Então, assim, muita experiência clínica tem se ganhado ultimamente. E a gente está aprendendo a lidar com essa doença e tratá-la de uma forma melhor. A impressão que eu tenho é que com tratamento intensivo, multidisciplinar e agressivo, as pessoas passam por grandes dificuldades, os pacientes, diálise, coma prolongado, etc., mas elas se recuperam e se recuperam plenamente depois de um tempo. Então essa é a impressão. É uma doença difícil, mas é uma doença que a gente pode sim vencer. E a gente pode ficar um pouquinho mais animado com as vacinas que estão em teste, estão sendo estudadas. E queria entender também como que está São Paulo, né? Os hospitais nos quais você atende, se deu uma baixada também nesse número de casos da Covid? Sim, a atenção nos hospitais está diminuindo porque as ocupações aí estão um pouquinho abaixo de 50% dos leitos destinados à Covid, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Isso está sendo um alívio para o sistema todo. Apesar de termos desmanchado alguns hospitais de campanha, mesmo assim os leitos estão mais desocupados. Existe uma preocupação se, à medida que
nós flexibilizarmos mais a economia, as escolas, etc., que são medidas necessárias, obviamente, se isso vai causar um certo aceleramento, uma certa aceleração da pandemia novamente. Ao que parece, na Europa, que os casos estão recrudescendo, na França e na Espanha principalmente, parece que teremos novas ondas aí, não tão fortes quanto a primeira, mas mais ondas, à medida que vamos flexibilizando. A presidenta da Alemanha, Angela Merkel, fez uma previsão muito acertada no início da pandemia, auxiliada por excelentes cientistas do Instituto Robert Koch, onde ela falou que nós iremos lutar com essa doença por 2 anos, indo e vindo. E eu acho que até hoje é o prognóstico, a previsão mais acertada de uma líder mundial com relação a essa doença. Eu não depositaria minhas esperanças no curto espaço de tempo na vacina. Veja, minha filhinha de 10 anos estava fazendo um trabalho para a escola sobre vacina e ela descobriu que a vacina que foi desenvolvida mais rapidamente pela ciência foi a do sarampo e demorou 10 anos, que o agente foi isolado em 53 e a vacina saiu em 63. Então, quão rápido a comunidade científica pode dispor de uma vacina que seja altamente eficaz para todos os grupos etários no mundo inteiro? Nós não sabemos isso. A humanidade está sendo colocada frente a um desafio. E o nosso score, o melhor score foi com a vacina do sarampo, 10 anos. Então, não sei. Um diretor da OMS declarou hoje um certo pessimismo em relação à vacina. Ele diz que não sabe, que provavelmente a vacina não vai ser eficaz para todos os grupos etários e que talvez surjam várias vacinas com características diferentes e que isso seria para a OMS um pesadelo logístico, de como que você faria então em escala mundial um atendimento com várias vacinas. Então, eu não depositar, claro que a gente tem que investigar as vacinas com toda a força, também os antivirais diretos, mas eu não depositaria esperanças a curto prazo, e tomara que eu esteja errado, né, que vá aparecer uma solução mágica. Por isso é importante mantermos ainda o isolamento na medida do possível. Claro que todo mundo precisa trabalhar, precisa sustentar a família, as crianças precisam voltar a uma certa normalidade na escola, mas é preciso ainda ter cuidado. O momento ainda inspira cuidado, né? Eu vou fazer uma pergunta de leiga, tá? Você que é neurocientista também. Existe a possibilidade de se encontrar uma vacina para o combate da Covid, mas o vírus ele ficar tão forte que essa vacina não seja capaz de combater? Então, tudo é possível. Tudo é possível, Patrícia. Onde está a dificuldade? Parece que o vírus induz uma imunidade por meio de anticorpos que não é muito duradoura. Depois de alguns meses ela cede. Problema, porque você vacina a pessoa, ou vacinaria a pessoa, os anticorpos se elevam, ela fica protegida por alguns meses, depois você precisa fazer uma dose de reforço, ou talvez várias doses de reforço, se isso for verdade, não é? Esse é um desafio. Um outro problema o vírus sofreu uma mutação, né? Muito se especulou que tivesse havido uma mutação aí entre o surto italiano e o surto brasileiro para que o vírus tivesse sido menos agressivo no Brasil do que foi na Itália. Parece que não foi o caso, parece que foi só uma questão da faixa etária da população, etc. Mas isso também é uma possibilidade. Pode haver uma mutação do vírus que o deixe mais agressivo e mais resistente ao sistema imunológico, ao sistema de defesa do corpo, né? Então são cenários que impõem dificuldade, não é fácil desenvolver a vacina. Você tem vacinas que são mais imunogênicas do que outras. Então, por exemplo, se uma vacina é muito poderosa para matar o vírus, imagine que ela induz uma quantidade muito alta de anticorpos, ela pode ao mesmo tempo atacar o corpo do indivíduo e aí provocar inflamação no sistema nervoso, no pulmão,
como efeito da própria vacina. Esse foi o susto que tomamos recentemente com a vacina de Oxford. Veja, uma vacina que usa um veículo, né, um adenovírus aí, que pode ser mais potente, e aí esses anticorpos que estão combatendo o vírus atacam a medula do doente, dá uma mielite, e fica pior ainda, não é? Então, algumas vacinas induzem esses quadros, quadro de polirradiculoneurite, mielite, encefalite, então é preciso haver cuidado. Por outro lado, se a vacina é muito fraca, ela vai ser muito segura, não vai causar problemas, mas ela também vai conferir uma resistência pequena à Covid. Então é difícil achar esse ponto de equilíbrio. Existem mais de 100 vacinas em teste, e é por isso que o diretor da OMS fala, talvez a gente acabe num cenário que tenha várias vacinas que devam ser aplicadas em contextos diferentes, a depender do surto em atividade naquela população. O cenário vai ficando cada vez mais complexo. Apesar do Brasil estar passando da primeira onda, está surgindo outra onda na Europa, e a perspectiva é que mundialmente continue avançando por um tempo considerável ainda. Bom, se tá difícil para o senhor que é médico, imagine para a gente que não entende nada sobre vírus, sobre doenças, é complicado, viu? Mas eu acho que a mensagem que tem que ficar aqui é o seguinte: continuar usando as máscaras, né? Evitar aglomeração, exatamente. A minha tá aqui guardadinha também, eu só tirei para poder conversar melhor com o senhor, e aqui no estúdio só tô eu e o Bambam, que é o nosso cinegrafista master aqui, que está cuidando de tudo, mas ele está com a máscara, viu, doutor Lepski? Mas deixar todo mundo consciente que, mesmo com as flexibilizações, né, do governo, dos governos estaduais, municipais, enfim, que toda a atenção ainda é preciso, né, em relação à doença, porque não se tem vacina, é uma doença ainda que deixa até um médico com a tua experiência ainda numa incógnita, né, como não só você, como outros colegas também seus. Então, assim, atenção, máscara, respeitar a questão da aglomeração, e vamos tentar fazer o isolamento social. Quem pode, fique em casa, e vamos torcer para que essa vacina chegue logo e chegue de forma que vá atender a humanidade que tanto espera por essa boa notícia, não é mesmo? Seguro que sim, vamos seguir lutando, todos nós, cada um com as armas de que dispõe, né? Diminuindo ao máximo o contato social, cuidando do sustento da família, mas também cuidando da própria saúde e garantindo a própria segurança, e esperando por dias melhores. Certamente virão. Obrigada, doutor Guilherme Lepski, aqui, que está estreando a coluna de Bem com Seu Cérebro, em parceria com Não Pira e Respira, aqui pela Jovem Pan News. Então, a gente, outros dias, vamos ter a participação, sim, de Lepski aqui na Jovem Pan News, e a gente espera por você com o próximo assunto. Obrigada, Lepski. Muito obrigado, Patrícia. Um grande abraço aos ouvintes da Jovem Pan News. Abraço, tchau. Tchau. E o Não Pira Respira fica por aqui. Semana que vem a gente traz mais novidades dentro desse universo aí da saúde mental. Até lá.